Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja aqui, amados, Deus é zeloso de sua palavra, de suas ordens, de suas leis. Quando nós, criaturas, não cumprimos, não a observamos, não a reverenciamos, Deus não sente bem conosco. Veja aqui no livro de Judas, é o único capítulo, Judas, versículo 6. Deus não perdoou nem os anjos que se rebelaram contra ele lá no céu. Você vê isso lá em Ezequiel 28, 13. Lúcifer rebelou contra Deus e ali ele conquistou anjos para ele. Apocalipse 12 fala disto. Isaías capítulo 14 também fala disto. Lúcifer rebeliou contra Deus e caiu como uma estrela caída. Aqui em Judas capítulo, é o único capítulo, versículo 6, está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. A habitação que Deus criou para nós é em sua palavra. É no terreno de Deus, e o terreno de Deus é a sua palavra. Porém, os anjos lá não guardaram isto, não guardaram a palavra de Deus, foram ludibriados por Lúcifer. Apocalipse 12 fala que Lúcifer, ele puxou com sua cauda a terça parte dos anjos lá do céu. Então o engano não começou na terra, a falsa doutrina não começou na terra, começou lá no céu com Lúcifer. Quando ele veio para cá e enganou Eva, ele já era profissional em enganar. Mas Deus não deixou por menos. Judas capítulo 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, que é a palavra de Deus, princípio e fim, mas deixaram a sua própria habitação. Nossa habitação, amados, não é nos credos, nos dogmas criados pelos homens. Nossa habitação deve ser na palavra de Deus. Aqueles anjos lá, se tivesse tomado por habitação, ficar ao lado de Deus, Lúcifer não teria enganado e levado-os. Sabe o que Deus reservou para esses anjos caídos? Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Esses anjos caídos estão esperando para ser condenados, lançados no lago de fogo, como está escrito em Apocalipse capítulo 20. Veja, por eles não guardarem o principado, que é a palavra de Deus. O principado, Isaías 7,14, está na mão de Deus. E os anjos falharam nisto, em guardar isto, em tornar isto sua habitação. Queridos, a Bíblia foi escrita em metáfora para nós colher lições práticas, pegando os tipos, os símbolos, para tirarmos lições práticas disso. Olha, se Deus não perdoou os anjos caídos, Ele irá nos perdoar em deixar a palavra dEle também, como os anjos aqui deixaram, como a sua habitação? Nós devemos pensar mais nisto, amados, e deixar de ouvir terceiros, pessoas que trazem ideias terceirizadas, além da Bíblia, além do que está escrito na Bíblia, traz ideias para nos envolver nelas, doutrinas, religiões. Cuidado, se ele não perdoou os anjos lá do céu que se envolveu com Lúcifer,
Ele irá perdoar a mim e a você? Se rebelarmos e não quisermos arrepender e voltar a Ele? É tempo de análise, é tempo de reflexão, é tempo de pensar: Senhor, onde estou e para onde estou indo? Me ajude a estar na habitação de Deus, no principado de Deus, que é a sua palavra. Não importa quantos Lúcifer cruze o seu caminho com novas habitações, com novas teses, com novas doutrinas. Fique na habitação de Deus, que é a palavra de Deus. Vigio espiritual, vigie a palavra, não saia da palavra. Se a palavra disse lá em Marcos 16, Jesus é a palavra, quem crer e for batizado será salvo. Não há outra maneira de ser salvo. Crer e ser batizado. Crer como? Crer de uma forma íntegra em toda a palavra. Como a palavra ensina nossa postura das mulheres, dos homens, dos jovens, qual deve ser a postura, o nosso dia a dia, para estar na palavra, para assim demonstrar que cremos em Deus da maneira correta. Porque crer em Deus não é provado só com palavra. Palavra até papagaio fala. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Até papagaio pode falar. O que prova que cremos em Deus, como disse Jesus ordenando, em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. O que prova que nós cremos nele de verdade é quando negamos a mentira e abraçamos a verdade, que é a sua íntegra palavra, que é a sua inteira palavra, não metade, não parte, mas toda. Ser batizado. Como ser batizado? Jesus nos ensinou em Mateus 28:19, ide fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome, ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não pediu títulos, ele pediu nome. Pai não é nome, Pai é título. Filho não é nome, é título. Espírito é título. Ele pediu o nome. Aí você vai na Bíblia e veja como os apóstolos, homens cheios do Espírito Santo, lá em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo, ao ponto de Mateus 16, Deus dar a chave na mão de Pedro e disse: a porta que você abrir na terra será aberta no céu. Viu, Pedro? Ele deu a chave na mão de Pedro, a chave do céu. E a primeira vez que Pedro destrancou a porta do céu foi em Atos 2:38, batizando mais de 3.000 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que Jesus pediu em Mateus 28:19. Jesus, Senhor é Pai, Jesus é o Filho, Cristo é ungido, é o Espírito Santo. Não 3 pessoas distintas, 3 atributos do mesmo Deus. Por exemplo, eu sou Pai, eu sou Filho e eu tenho um Espírito. Porém, eu não sou 3 pessoas distintas. Eu tenho 3 ofícios, 3 atributos. E assim é Deus. Ele é Pai porque nos criou, Filho porque se tornou carne e sangrou por nós no Calvário. Atos 20:28 diz que aquele sangue que foi derramado na cruz é sangue de Deus. E é Espírito porque Deus é Espírito. Mas ele não é 3 pessoas. Ele trabalhou de 3 formas, em 3 maneiras, 3 atributos, para nos visitar aqui na terra. Mas ele é o único Deus, não é? Sempre, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é proferido: Senhor, o único Deus verdadeiro. Pense nisto, amados. Se ele não perdoou os anjos caídos, não perdoou os sodomitas, ele vai nos perdoar em sair de sua palavra hoje? Não.
O que devemos fazer então é vigiar a palavra dele, é colocar nossas vidas na palavra dele, não em uma religião que nos tira da palavra, mas na palavra integral dele. E quem é que nos traz de volta a palavra dele? Seus profetas. Está escrito em Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová, Jeová do Velho Testamento, é Jesus do Novo Testamento, não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Portanto, não queira aprender de nenhuma outra boca, senão do verdadeiro profeta de Deus para a era. Deus não tem dois profetas na mesma era, no mesmo tempo. Sempre teve um. Era um Moisés, era um Elias, era um Isaías, sabe? Um Micaías. Deus só tem uma boca para cada era, para cada tempo. Procure isto. Venha, estamos prontos para lhe ajudar. Nos procure. Nossa igreja aqui em Brasília está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são quarta-feira, culto de oração e adoração às 19 horas, sexta-feira às 19 horas, culto de estudo e ensino da palavra de Deus, domingo de manhã, 8 horas da manhã, culto de escola dominical com toda a família, e domingo à noite às 18 horas, culto de cura e libertação. Venha, traga a sua família, vamos assentar e estudar estas verdades e juntos você aprenderá, terá lucidez para não sair do lugar que você deve ficar, que é em Cristo, na palavra. Nosso abraço.